Com o fim da temporada chegando e já pensando na reformulação que deve acontecer em 2025, o Grêmio começa a olhar diferente para a base. E uma lista de dispensas deve acontecer na categoria sub-20. Depois da vinheta, eu vou te trazer nomes de jogadores que foram promessas nas categorias, mas agora estão sendo liberados para procurar novos clubes. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão mais uma vez com vocês aqui no canal pra gente falar um pouco sobre categorias de base. Com o fim da temporada chegando, é comum a gente ter aqueles jogadores que sobem pra equipe profissional, mas também é normal e comum aqueles que são dispensados, liberados ao final da temporada. E é esses que a gente vai trazer aqui, porque tem alguns nomes que surpreenderam, pelo menos na minha visão, que acompanho de perto as categorias de base, principalmente a sub-20 do Grêmio. Então eu vou trazer para vocês aqui a situação dessas joias que por vezes foram até cotadas para a equipe profissional, inclusive alguns já jogaram junto com o Renato Portaluppi. Mas antes disso, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada daquilo que a gente traz aqui diariamente. Gente, vamos começar falando sobre Bruno Cheron, tá? Que é um jogador que teve muito destaque, foi muito importante na equipe sub-20 do Grêmio nessa temporada. Ele era um cara que foi formado nas categorias de base do Grêmio como volante, o camisa 8, mas não tinha muito espaço, não brilhou muito nessa posição, e na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, com a ausência do Jefinho, que acabou tendo aquela lesão, ele foi escalado como um 10, e ali ele se destacou muito e veio ganhando protagonismo nessa temporada. Foi muito bem, inclusive ganhando oportunidades do time profissional lá na Recopa Gaúcha, e também contra o The Strongest lá em La Paz, e aí com uma temporada boa no sub-20, pelo menos até as fases de mata-mata das competições nacionais, o Cheron também foi bem aproveitado. Só que decaiu um pouco no final da temporada, já é um jogador que não vinha de muitas temporadas boas, e aí como tem o contrato se encerrando ao final desta temporada e também estoura a idade sub-20, é um jogador nascido em 2004, faria 21 anos na próxima temporada, o Grêmio optou por não renovar o seu contrato. Até teve uma oferta de renovação que não foi aceita pelo atleta e o Grêmio também não fez nenhum tipo de esforço porque entende que não é um jogador que vai ser aproveitado e deve liberar o Cheron para procurar novos ares. Então, acabando 2024, o Cheron já não é mais jogador do Grêmio. O segundo da lista é o volante meia Iago, tá? Que muitos tratavam dentro das categorias de base como o novo Bitelo. Surgiu muito bem, era um jogador muito interessante, eu sempre gostei e falei muito do Iago nas oportunidades que eu tive, e é um jogador que acabou sofrendo muito com alguns problemas que acabaram tirando ele da equipe principal. O Iago era um dos principais jogadores que iria para a Copa São Paulo desse ano, teve um problema particular que acabou tirando ele da competição, problema familiar, e aí com isso ele acabou perdendo espaço. Não foi uma temporada boa do Iago, que também é um jogador nascido em 2004, e não deve ter o seu espaço e o seu contrato renovado dentro do Grêmio, e assim deve ser liberado também para procurar novos ares. É uma pena, porque é o tipo de jogador que quando surgiu, muito se falava o nome dele. O César era um que elogiava muito o Iago. É um jogador de intensidade, de técnica, de muito vigor, um cara que começou jogando como meia, né, e acabou recuando um pouco e até sendo aquele cara que jogava pela direita, no estilo que o Renato gostava, teve alguns treinos no profissional, mas acabou não agradando e também vai ser um cara que vai estar entre os liberados. O outro é o Wesley Costa, tá? Lateral esquerdo, que tem muitos jogos já pelo equipe profissional, algumas relações pelo time do Renato, que sempre é uma posição que tá precisando de gente. É um cara que tem contrato até 2025, também nascido em 2004, mas não deve ter seu espaço na equipe profissional na próxima temporada, até porque foi ultrapassado na hierarquia pelo Zé Guilherme, que é um jogador mais jovem. Como tem contrato, mesmo estourando a idade sub-20, ele deve ser emprestado e aí não deve ficar no Grêmio já em 2026, deve ser emprestado em 2025 para procurar novos ares também, mas é um jogador que no momento está fora dos planos, pelo menos é o que eu recebi internamente. E aí, para mim, a principal surpresa dessa lista, né? Que tem muitos outros nomes, talvez jogadores não tão conhecidos pelo torcedor, mas tem um cara que para mim surpreendeu demais. A gente tá falando aqui do goleiro Cássio, tá? Hoje, a principal liderança da equipe sub-20, fez temporadas espetaculares no sub-17 do Grêmio, fez temporadas espetaculares no sub-20 do Grêmio e não está estourando a idade. É um jogador nascido em 2005, tá com 19 anos, teria mais um ano ainda de categoria sub-20, mas já foi avisado que é para procurar novos ares, procurar novos clubes, que ele não vai ser aproveitado. E a justificativa dada pelo Grêmio para esse quesito, para essa questão do Cássio, é a altura. O Cássio sofreu muito com isso, foi contratado junto ao Grêmio depois de ser liberado do Inter
por essa mesma questão, pela altura, é um goleiro de 1,85, é um goleiro baixo, mas tem muitos goleiros a nível profissional que tiveram sucesso com essa altura. O próprio Navas, que o Grêmio tentou, o Cacilhas é um goleiro mais baixo, o Marchesin não é muito mais alto que o Cássio não, mas é um goleiro que por essa questão tem muita dificuldade de atuar no Grêmio e deve sim ser liberado. É uma pena, porque a temporada do Cássio foi muito boa, tanto essa quanto a passada. Um goleiro pegador de pênaltis, é um goleiro que tem muita agilidade, apesar de ser um goleiro baixo, ele consegue sim fazer boas partidas usando os outros recursos que ele tem, de velocidade, agilidade, a boa saída de bola, mas principalmente é um líder dentro do vestiário gremista nas categorias sub-20, por muitas vezes é o capitão da equipe e ajuda demais nessa mentalidade. É um cara que fala muito bem, sempre se impõe em relação aos outros, então é um cara que o Grêmio vai acabar perdendo nesse sentido, por uma questão que, para mim, não é justificativa. Mesmo sendo um goleiro baixo, sempre conseguiu fazer suprir essa ausência da altura com outros recursos. Sempre lembrando, a gente segue atualizando o Grêmio por aqui, eu quero que tu deixe teu comentário. Desses nomes que eu falei, quais tu gostaria que fossem aproveitados na equipe principal ou pelo menos ganhassem mais uma oportunidade nas categorias de base? Deixa aí pra mim. Beijo!